Bem-vindo a mais uma lição da série O Amor e a Justiça de Deus. Nós somos mais valiosos aos olhos de Deus do que podemos imaginar. Na parábola do filho pródigo contada por Jesus, o filho era valioso aos olhos de seu pai. Havendo recebido antecipadamente a sua parte da herança, ele a havia malbaratado com más companhias. Aos olhos humanos, o filho havia ultrapassado todos os limites da convivência familiar. Todos os limites de convivência para poder ser aceito de novo, principalmente como filho na família. Entretanto, na parábola, o pai que representa Deus, ele movido por uma grande compaixão, ele não agiu de acordo com a maneira humana convencional. Ao avistar o seu filho que retornava para casa, ele correu em sua direção, abraçou-o, beijou-o, vestiu-o com uma túnica especial e ainda deu uma festa de celebração pela sua volta, pelo seu retorno à casa. Essa parábola nos mostra que quando nós nos afastamos de Deus, Ele se entristece pelos nossos pecados, mas fica aguardando o nosso retorno. E que a alegria no céu, quando um filho de Deus retorna à comunhão com Ele. Cada pessoa tem um valor incalculável para Deus, tanto assim que custou a vida de Cristo na cruz do Calvário. Nós somos mais valiosos do que podemos imaginar. Esse mesmo sentimento de Deus em relação aos seus filhos, relatado por Jesus na parábola do filho pródigo, é visto também no Velho Testamento, no texto para a memorização dessa semana. Israel havia entrado num processo de apostasia e se afastado do Senhor. Então, numa mensagem enviada através do profeta Sofonias, no capítulo 3, verso 17, a ação de Deus aparece. E Deus diz o seguinte: pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Deus se alegra, nesse texto, em colocar-se no meio do seu povo, reconciliá-lo consigo mesmo através da sua presença. Restaurá-lo num relacionamento tal que no livro do profeta Isaías, a relação entre Deus e Israel é comparada a um casamento. E Deus diz mais que a terra de Israel seria chamada terra de Beulá, que significa terra casada com o Senhor. Jerusalém seria chamada Refizibá, que significa o meu prazer está nela. No Novo Testamento, a igreja é apresentada como a esposa de Cristo. Ele a ama e a si mesmo se entregou por ela na cruz. Assim, todas as Escrituras, Deus deseja alegrar-se com júbilo na restauração dos seus filhos. E essa restauração atingirá o seu auge, o seu clímax na eternidade, quando Deus se reunirá para sempre com todos os seus filhos na nova terra. A alegria de Deus de estar em meio aos seus filhos, se agradando deles, levanta algumas perguntas destacadas na lição dessa semana. Primeiro, nós podemos agradar a Deus? Como Deus poderia ser agradado? Podemos agradar a Deus mesmo em meio à nossa pecaminosidade, nossa propensão para o mal, nossos atos imperfeitos? Alguns pontos nós podemos aqui destacar. Primeiro ponto é que existe na Bíblia uma profunda conexão entre o amor de Deus e o seu prazer de estar com os seus filhos, em realizar algo em favor deles. O segundo ponto é que o prazer de Deus está relacionado à resposta dos seus filhos em relação às suas ações.
Terceiro ponto é que a manifestação do caráter justo de Deus na vida dos seus filhos lhe dá prazer. Assim, a Escritura diz: Ele ama o que segue a justiça. Deus se sente feliz com as atitudes corretas dos seus filhos, com a sua adoração a Ele. Inclusive, a Escritura diz: a oração dos justos é o seu prazer. O quarto ponto é que, como Deus manifesta o seu caráter através dos seus filhos, Ele fica descontente com o seu povo quando ele pratica o mal. Quando eles praticam o mal. Segundo na carta de Paulo aos Romanos, nós agradamos a Deus quando nós aceitamos a reconciliação oferecida por Cristo em nosso favor na cruz do Calvário. Quando nós ainda éramos pecadores, antes mesmo que pudéssemos corresponder a esse amor. Tanto Paulo como Pedro, em suas cartas, insistem em que nós agradamos a Deus quando aceitamos a justiça de Cristo em nosso favor, tornando-nos pedras vivas do edifício espiritual de Deus que é a sua igreja. Assim, no Novo Testamento, aqueles que respondem a Deus pela fé são considerados justos, mediante a justiça de Cristo. A única justiça que realmente é aceitável diante de Deus. E mais, Cristo passa a interceder por nós. O Espírito Santo de Deus nos regenera, nos comunicando do caráter de Cristo, aperfeiçoando-nos, tornando-nos a sua semelhança. Possibilitando então que nós apresentemos a Deus sacrifícios espirituais através da nossa adoração em nome de Cristo Jesus. Assim, Deus vai realizando uma obra redentora em nossa vida. Uma obra não apenas por nós na cruz do Calvário, mas uma obra hoje em nossa vida, tornando-nos servos da justiça, mediante o Espírito Santo, pelo poder de Cristo Jesus. E assim, uma vez considerados santos, justos, separados para Deus, passamos a pertencer aos amados de Deus, que viverão com Ele por toda a eternidade. Cristo intercede hoje no céu por nós, o juiz investigativo, apresentando a sua justiça em nosso favor, reclamando-nos diante do universo, como participantes do seu reino. Para agradarmos a Deus, para recebermos essa herança, nós necessitamos exercer fé. Mesmo que seja uma fé como a do pai do menino possesso, na história de Jesus relatada em Marcos, capítulo 9. Quando aquele pai disse: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Jesus, entendendo a situação daquele pai desesperado, ele respondeu: tudo é possível ao que crê. Enfim, na lição dessa semana nós percebemos que nós necessitamos entregarmos-nos a Cristo para que Ele nos transforme. Porque necessitamos de Cristo atuando em nossa vida pelo poder do Espírito Santo. Para que a nossa existência seja para Deus um sacrifício agradável e uma vida dedicada a Ele. Oremos durante essa semana para que Cristo opere em nós aquilo que é agradável a Deus, para que Ele nos torne servos da justiça. Somente quando nós estamos em Cristo é que isso pode acontecer em nossa vida. Nós podemos realmente agradar a Deus. Seja por pensamentos, por palavras, por ações, seja através do nosso louvor, dos nossos lábios, seja ao nós compartilharmos o Evangelho de Cristo a outras pessoas. Nós precisamos agradar a Deus em Cristo Jesus, desde que Ele esteja entre nós, em nós, guiando, dirigindo a nossa vida pelo seu poder, estendendo a nós a sua graça salvadora, transformando-nos, regenerando-nos em novos homens e mulheres. Assim, você e eu
poderemos ser um louvor para o Senhor. Pedra viva no edifício espiritual de Cristo, que é a sua igreja. E você e eu poderemos assim agradar a Deus. Ou seja, por causa do que Jesus fez por nós, por causa daquilo que Ele faz hoje em nossa vida, Deus se agrada dos seus filhos.